A paz, povo de Deus, mais uma tarde com Deus. Há tantos dias, que eu não tenho entrado aqui, mas hoje Deus me deu uma palavra, a qual falou muito o meu coração, e eu gostaria de compartilhar com todos vocês, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e toca o nosso coração, Toda vez que nós ouvimos uma palavra, é a própria boca de Deus, Eu costumo dizer, se você quer ouvir algo, um direcionamento, algo de Deus, vá para a palavra, porque a palavra, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos exorta, ela nos transforma, ela nos orienta em todo momento da vida, E hoje eu estava aqui limpando a minha casa, Hoje eu tirei para ficar mais em casa. E Deus me deu um salmo onde fala de segurança em Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele escreveu esse salmo. E não tinha como, não ser Davi a escrever esse salmo sobre segurança em Deus, porque Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele colocava toda a sua confiança no Senhor, no momento da angústia, no momento da perseguição, no momento que ele enfrentava seus maiores medos, seus maiores inimigos. Davi, ele dedilhava ali, ele dedilhava a harpa, e ele escrevia salmos, ele cantava salmos ao Senhor. E muitos desses salmos vêm ao nosso encontro nos dias de hoje, quando nós estamos enfrentando luta, adversidades, doença, perseguições. Todo mundo conhece o Salmo 23, todo mundo conhece o Salmo 91, todo mundo conhece o Salmo 127, todo mundo conhece os Salmos, E a maioria dos Salmos foi escrito pelo Davi, esse homem a qual o Senhor o chama até hoje, Davi é conhecido, homem segundo o coração de Deus. Não que Davi fosse perfeito, não que Davi não tenha errado, não que Davi fosse assim um anjo, um santo, Não, Davi, ele era homem igual eu e você. Ele era uma pessoa sujeito a falhas, sujeito a errar, sujeito a vacilar, sujeito a pecar, Mas Davi, ele tinha um coração voltado para Deus. Davi, ele sabia onde ele colocava a esperança dele. Davi, ele sabia quem era o Deus dele. E nós hoje em dia, nós precisamos também ter esse coração agradecido a Deus e saber de onde Deus nos tirou, o que Ele fez na nossa vida, e ser grato a Deus, Somente por ter acordado, como eu costumo nas orações dizer, somente por eu ter acordado hoje, ter saúde, ter uma casa, ter alimento, nós devemos ser gratos a Deus. E aqui no Salmo 27 nós vimos, um salmo de gratidão a Deus, de segurança em Deus. Não é porque ele não enfrentava lutas que ele se sentia seguro, não, muito pelo contrário, ele era perseguido, ele era odiado, até dentro da casa dele ele foi odiado, pelo sangue do seu sangue, pelos seus irmãos, ele foi perseguido por Saul, ele teve vários inimigos, mas mesmo assim ele tinha sua segurança no Senhor. Que nós possamos entender que no nosso dia a dia nós precisamos colocar nossa segurança em Deus, nós temos que estar confiante, não importando a situação, não importando o momento difícil, não importando a adversidade, a gente tem que ter a nossa segurança no Senhor. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você colocou a sua vida na mão de Deus, a tua segurança tem que ser em Deus.
Não adianta eu dizer que eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, mas na hora da luta, da perseguição, da doença, da adversidade, eu corro para tudo que é lado, menos para os braços do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu copo com água. Pegue tudo aquilo que representa a sua casa, a sua família, que depois no final nós vamos estar orando. Eu não quero me demorar. Aqui no Salmos 27, amém? Pai, muito obrigado por mais essa tarde na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida. Que essa pessoa que vai assistir essa live, que o Senhor venha falar diretamente ao coração desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, Pai. Direcionando, dando, Senhor, uma luz para essa pessoa, que ela venha entender a tua mensagem, que nesse momento não seja mais eu, mas o teu Espírito Santo a falar aos corações através da tua palavra, Pai. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Salmo 27. No Salmo 27 fala sobre a segurança em Deus. Davi, ele fala o seguinte: ó Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha luz, é a minha salvação. Então Deus é quem iluminava o caminho de Davi. De quem terei medo? Ele fez uma pergunta. O Senhor Deus é a minha luz. Ele estava afirmando que Deus era a luz dele. É a minha salvação. Aí ele faz uma pergunta: de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Essa aqui é a linguagem de hoje. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que vão tropeçar e cair. Ainda que um exército inteiro me cerque, eu não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa, na sua presença todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Glória a Deus, aleluia. Então Davi, aqui ele escreveu esse salmo. Primeiramente, ele começa dizendo que Deus era a luz, era a salvação dele. Deus é a nossa luz, é Ele que nos guia todos os dias no caminho que eu devo andar. Todos os dias eu tenho que pedir a direção de Deus, porque se eu fui salvo por Deus, se eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele tem que ser o meu guia. Por isso nós devemos nos encher do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para Ele nos guiar, para Ele ser a nossa luz em todo momento, na hora da luta, da adversidade, do problema difícil. É Deus que tem que nos guiar. Eu não posso tomar a rédea da minha vida, mas agora eu vou ser manipulado. Não, Deus não manipula ninguém. Quem manipula o ser humano é Satanás. Ele faz muitos seres humanos de fantoche. É só você olhar para o lado, ligar a televisão, que você vai ver. Quando o inimigo entra na vida de uma pessoa, ela se torna manipulado pelo inimigo. Ele faz coisas que nem ele gostaria de fazer, mas ele é dominado. E Deus não é assim. Ele não domina ninguém, Ele dá o livre-arbítrio, ele nos orienta, Ele é a luz do nosso caminho, é Ele que tem que ser a luz para o meu caminho. E Ele vai mostrar o caminho que eu devo andar. Se eu buscar nele a direção certa, eu vou andar na luz. Por isso que Davi estava dizendo aqui: Senhor Deus é a minha luz, porque ele pedia em todo o tempo a orientação de Deus. Quando ele ia atacar um povo, seus inimigos, ele pediu orientação de Deus. Quando Saul estava perseguindo ele pediu orientação de Deus. Quando ele estava enfermo, ele pediu orientação de Deus. Então, em todo o tempo, ele pedia a orientação de Deus. Por isso que ele está dizendo: o Senhor Deus é a minha luz.
é a minha salvação. De quem eu vou ter medo? Como que ele pode ter medo? Como que eu, você podemos ter medo de alguma coisa se Deus é quem está nos orientando? Se eu pedir orientação de Deus, você acha que Deus vai me orientar mal? Você acha que Deus vai me direcionar mal? Você acha que Deus vai me colocar num caminho errado? Não, com certeza não. Aí mais adiante ele fala: o Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Então Deus, ele tinha certeza, Davi tinha certeza que Deus o livraria de todo o perigo, de todo, não era só de um, só de dois, não, era de todo o perigo. Então ele tinha certeza: eu não ficarei com medo de ninguém. Davi, ele não teve medo do gigante. Como eu sempre digo nas minhas lives, Saul era um homem guerreiro, ele já tinha vencido várias lutas contra os filisteus, mas no momento que colocaram lá um gigante à frente do exército filisteu para enfrentar aquele exército que já tinha ganho várias lutas, Saul já tinha enfrentado contra os filisteus e todas ele foi vencedor, porque Deus estava do lado daquele exército. Só que no momento que ele viu aquele gigante, algo diferente, que ele não estava acostumado a lidar, ele teve medo. Só que aqui Davi, ele está afirmando: não ficarei com medo de ninguém, porque quando ele chegou lá e viu aquele exército com medo, recuando diante de um gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo, ele lembrou quem ele era diante de Deus. Ele lembrou, ele sabia que com Deus ele era a maioria, ele não era a minoria. Mas Davi era pequenininho, era um jovem, um rapazinho jovem, só tinha uma funda, só tinha umas pedrinhas ali que ele pegou na beira do rio. E como ele venceu aquele gigante? Porque ele tinha a certeza que Deus estava com ele. E assim nós devemos que ser, irmãos. Nós temos que ter a certeza que Deus é conosco. Diante de um gigante, talvez o gigante seja uma doença, talvez o gigante seja um problema familiar, talvez o gigante seja no teu ministério, talvez o gigante esteja dentro de você, você não acredita em você mesmo, talvez o gigante seja alguém que se levantou contra a sua vida. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado contra você, mas aqui através dessa palavra, a qual Davi, ele tinha certeza, ele tinha segurança em Deus, ele sabia que Deus era quem iluminava o caminho dele, ele sabia que ele não precisava ter medo de ninguém, porque Deus o livraria de todo mal, de todo perigo. Assim eu e você temos que ser. Se nós temos a nossa vida centrada no Senhor, nós temos que entender que Deus vai me livrar de todo perigo, de todo mal. Ele vai permitir que o mal aconteça, ele vai permitir que a doença chegue, ele vai permitir que os inimigos se levantem contra mim, ele vai permitir muitas situações difíceis para ver se realmente eu coloco a minha esperança no Senhor, se realmente Ele é minha luz, se realmente Ele é o Deus a qual eu professo para todo mundo. Porque é muito fácil, irmãos, eu professar Deus: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aqui é onde Davi escreve o Salmo 23, ele está dizendo que nada vai faltar a ele. Nesse nada vai me faltar, tem as lutas, tem a doença, tem a perseguição, tem os problemas, tem a falta das coisas, nada vai nos faltar. E também tem as bênçãos de Deus, e também tem os livramentos de Deus, e também tem a luz que ilumina o nosso caminho. Então é isso que nós temos que entender. A gente não pode trazer a palavra de Deus só para aquilo que nos convém. Nós temos que entender, por isso nós devemos meditar na palavra. Davi, ele diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nada vai me faltar. É porque ele sabia da onde Deus tinha tirado ele, as perseguições,
a humilhação que ele passou, depois que ele foi lá para o palácio servir Saul. Saul estava endemoniado. E o demônio só saía da vida dele, só se acalmava quando Davi dedilhava a harpa. E mesmo assim, ele tinha inveja de Davi, ele queria matar Davi. Era não porque Davi, ele nem sabia que Davi tinha sido ungido rei. Ele não sabia, mas era aquilo que tinha na vida de Davi, aquilo incomodava, aquele negócio demoníaco, vamos dizer assim, que estava na vida de Saul, se incomodava com o brilho do Espírito Santo, se incomodava com a presença de Deus na vida de Davi. Davi não precisava se esforçar para mostrar que ele era um homem de Deus, que ele era um menino segundo o coração de Deus. Ele não precisava, ele não quis provar nada para Saul, ele não quis provar nada para os irmãos, ele não quis provar nada para ninguém, ele simplesmente foi e fez. E por ele ir e fazer algo que nem o rei, nem o exército, nem os irmãos dele conseguiram fazer, ele foi perseguido. Ele foi perseguido. Quantos de nós, fazemos algo na presença de Deus, seja pregar, seja levar o evangelho lá fora, seja dentro da nossa casa, a gente faz a diferença, seja com palavras, com atitudes, seja mudando a nossa maneira de pensar. E quantos de nós não somos perseguidos? Muitas das vezes até dentro da nossa casa, muitas das vezes dentro da nossa igreja, muitas das vezes no nosso trabalho, na nossa vizinhança, porque não é você, é aquilo que está em você que incomoda o inimigo, é aquilo que está em você, a presença de Deus, o brilho do Espírito Santo, a diferença que você faz aonde você vai é que vai incomodar as pessoas que não têm o mesmo espírito. Por que muitas pessoas dizem assim: ah, pastora, eu não tenho nada, a fulana me persegue, eu nem entendo, porque ontem nós atendemos uma irmã depois do culto e ela disse assim: lá no meu trabalho tem um menino que é ousadíssimo, eu não fiz nada para ele, muito pelo contrário, eu tentei ajudar, mas ele tem um ódio de mim, ele tenta a todo momento me derrubar, ele tenta a todo momento falar mal de mim, arrumar alguma coisa para mim ver se eu me iro contra ele. Então não é a pessoa, é algo que está naquela pessoa que tenta te paralisar, que tenta te afrontar, que tenta colocar algum tropeço, alguma coisa sobre a sua vida, a qual você vai se desesperar e vai desacreditar daquilo que Deus tem na sua vida. E Davi era a mesma coisa, tanto é que ele dizia assim, no 2, quando os maus e os meus inimigos me atacam, eles procuram me matar, são eles que vão tropeçar e cair. Então ele sabia que quando os inimigos dele atacavam ele, procuravam matar ele, eram eles que iriam cair, porque ele sabia quem estava com ele, ele sabia as atitudes que ele tomava, estava centrado naquilo que Deus queria dele. Ele não saía atacando qualquer um, não era porque Saul tentava matar ele que ele ia lá e ia tentar tirar a vida de Saul, não, muito pelo contrário, ele teve várias vezes Saul na mão dele e ele falou para o soldado dele que ele não ia tocar naquele que era ungido, escolhido do Senhor. Se Saul estava ali no trono, mesmo doido, mesmo endemoniado, mesmo perseguindo ele, ele não ia tocar em alguém que o próprio Deus tinha colocado lá na cadeira de rei. Porque aquele que tinha colocado Saul na cadeira de rei era o mesmo que tinha ungido ele rei. Mas ele sabia que para todas as coisas tinha o tempo determinado de Deus na vida dele, porque ele saiu lá do meio das malhadas,
Ele nunca, eu creio que Davi nunca, nem quando ele matou aquele leão, nem quando ele tirou aquela ovelha da boca do leão ou do urso, eu acredito que na mentalidade dele, ele nunca imaginou que ali seria uma preparação para logo em seguida, logo adiante, ele matar um gigante. E muitas das vezes nós somos assim, muitas das vezes a gente passa por uma situação difícil, passa por uma doença, passa por uma perseguição, a gente não sabe que lá na frente nós vamos ter um gigante nos esperando. Às vezes é um gigante que vai se levantar na tua casa, às vezes é um gigante que vai se levantar na tua igreja, às vezes é um gigante que vai aparecer te afrontando na área da saúde, na área financeira, na área sentimental, eu não sei, mas muitas das vezes a gente não dá importância para as pequenas coisas, vamos dizer assim, e quando lá na frente aparece um gigante, aparece um Golias, vamos dizer assim, a gente se apavora, fica que nem Saul. Saul tinha enfrentado vários exércitos, tinha vencido várias guerras, mas na hora que ele viu ali algo diferente, presta atenção, ele viu algo diferente, ele enfrentou vários exércitos até de filisteu, só que ali tinha algo diferente, era um gigante, coisa que eles não tinham vindo ainda, coisas que eles não tinham enfrentado. Então talvez algo diferente que está acontecendo hoje na sua vida, eu não sei, mas pode ser uma doença, pode ser uma perseguição, o médico te desenganou, o médico diz que nessa sua doença não tem mais jeito, ou que você vai ter que passar por uma hemodiálise, por alguma sessão aí de quimioterapia, ou passar por alguma coisa que você não estava esperando, e você ficou apavorado diante dessa palavra, você ficou paralisado, é a palavra certa. O exército de Saul ficou ali paralisado. Todos os dias aquele gigante saía de manhã e à tarde e afrontava o exército de Saul. E quanto mais ele afrontava, mais o exército recuava, mais eles se escondiam, mais eles tinham medo. E assim é na nossa vida. Quando uma situação se levanta contra a nossa vida, na nossa casa, é assim que a gente se sente. A gente vai criando medo de perder, medo de ser mais humilhado, medo que a doença não vai embora, que a gente seja curado, medo da separação, medo que o filho você perdeu para as drogas, medo de várias situações, e você vai recuando, em vez de você avançar e contra aquele gigante, contra aquela situação, pegar na mão de Deus e acreditar, como Davi diz aqui, que Deus era a luz dele, que ele não teria medo de nada, que os inimigos dele atacavam ele, mas ele tinha certeza que eles eram que iam tropeçar e cair nas suas próprias armadilhas. Aqui ele tinha certeza, e muitas das vezes nós não temos essa certeza. A gente profere Deus como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso amigo, como nosso ajudador em palavras, mas na hora que a luta vem, ou na hora que o gigante se apresenta, a gente faz que nem o exército de Saul, a gente recua, a gente vai recuando diante da situação. O médico diz que não tem jeito, o médico mandou fazer um exame e deu tal coisa, o médico mandou eu ir fazer um tratamento de quimioterapia, e ali o gigante vai crescendo todos os dias, porque vai vindo situações novas, a perseguição também vai acontecendo, pessoas vão falando, cadê o teu Deus, qual você diz que cura, que salva, que liberta, e você está enfrentando essa doença. Não é assim? É assim na nossa vida, é assim no nosso dia a dia. Quantas pessoas nos afrontam, quantas pessoas nos colocam literalmente na parede, mas aqui Davi, ele tinha segurança em Deus, ele sabia que o mesmo Deus que livrou ele lá no meio do mato, lá junto com as malhadas, era o mesmo Deus que livrou ele ali com Golias, e era o mesmo Deus que livrava ele da mão de Saul. Quantas vezes Saul tentou matar Davi, quantas vezes na Bíblia a gente vê Saul pegando a lança enquanto Davi dedilhava lá, né,
a sua harpa para o demônio se acalmar na vida de Saul. Ele pegava a espada, ele pegava a lança e jogava contra Davi, mas o próprio Deus o protegia. Então aqui Davi tá falando o que ele vivenciou e o que ele estava vivenciando a cada dia. Aqui ele sabia a certeza, ainda que um exército inteiro me cerque, eu não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, eu continuarei confiando em Deus. Ah, Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso, que o Senhor me deixe viver na tua casa, na tua presença todos os dias da minha vida, para me sentir maravilhado, a sua bondade e pedir a sua orientação. Então ele sabia que ele estando na presença de Deus, ele estando buscando em Deus, ele podia vir toda afronta, o inimigo poderia tentar o mal contra ele, mas ele sabia que a bondade, a misericórdia de Deus continuaria com ele. E no 5 ele diz, em tempos difíceis, o Senhor me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo. Ele me colocará em segurança no alto de uma rocha. Olha só, a segurança que ele tinha em Deus, que ele tinha certeza. Ele não titubeava quando ele escreveu esse salmo, que em tempos difíceis poderia vir a afronta, poderia os inimigos intentar todo mal contra ele, poderia Saul tentar matar ele várias vezes, que ele sabia que Deus ia esconder ele, que ele sabia que Deus ia guardar ele, que ele sabia que Deus colocaria ele em segurança, ele sabia quem era Deus na vida dele. E assim nós devemos saber quem é Deus na sua vida, na hora da adversidade. Quem é Deus quando os inimigos se levantam contra você? Quem é Deus na sua vida quando a doença chega? Quem é Deus na sua vida quando as pessoas te perseguem, tentam todo o mal contra a sua vida? Quem é Deus diante da afronta do inimigo? Quem é Deus na sua vida? Será que Deus tem sido a sua segurança realmente? Será que Deus, você tem buscado em Deus essa segurança, essa certeza, assim como Davi aqui no Salmo 27, ele tem a certeza, ele tem a convicção quem é Deus na vida dele. Que não importando a adversidade, a luta, os problemas que ele tinha que vencer, a situação difícil de Saul intentando tirar a vida dele, dos inimigos cercando ele de todos os lados. Você vê em várias passagens, Davi teve que se passar por doido no meio dos inimigos, Davi teve que se esconder lá no meio do sacerdote, Davi teve que se esconder nas cavernas, Davi teve que fugir para vários lugares, porque o inimigo estava atrás dele, intentando tirar a vida dele. Ele viveu anos fugindo desse inimigo, a qual ele nem entendia o porquê que queria tirar a vida dele. Tá entendendo? Então, muitas das vezes nós somos perseguidos, nós somos humilhados, as coisas chegam na nossa vida e a gente não entende, e a gente quer ir para cima, a gente quer ter uma resposta, a gente quer afrontar alguém que nos afronta, a gente quer responder da mesma maneira, e não é assim. Aqui Davi, ele está nos mostrando que quando nós temos a segurança em Deus, quando Deus é a nossa luz, quando Deus, ele é realmente a nossa rocha, como ele coloca aqui, que Deus colocou ele no alto de uma rocha, porque o próprio Deus é considerado como a rocha na nossa vida. Aqui ele tá nos mostrando aonde que nós temos que colocar a nossa esperança, aonde que nós temos que colocar os nossos questionamentos, aonde que nós temos que colocar os nossos medos, aonde que nós temos que colocar a nossa certeza. Aqui ele está direcionando eu e você para a gente entender.
Na hora da luta, aonde que você tem colocado a tua esperança? Quando as pessoas te afrontam, em quem você tem colocado a tua esperança? Será que Deus tem sido essa luz que te alumia a tua caminhada? Será que realmente é Deus que tem te direcionado, ou você vai na onda, vamos dizer assim, quando alguém te afronta, quando alguém tenta o mal contra você, você quer pagar com a mesma moeda? Porque é isso que a gente está vendo hoje em dia. A gente vê crente brigando com crente, a gente vê pastor brigando contra pastor, igreja contra igreja, e não é isso que Deus nos ensina, muito pelo contrário. Jesus foi afrontado pelos religiosos da época. Jesus, ele foi afrontado dentro do templo, aonde era o lugar onde ele ia ensinar e aonde ele ia também buscar. Jesus, ele não ia no templo só para ensinar, ele ia lá para ouvir também, só que ele questionava. Vocês pregam, vocês falam aquilo que vocês não estão vivendo. Por isso que tinha os fariseus da época, e hoje não é diferente. Tem pessoas que pregam amor, mas elas não são amor na vida dos outros. Tem pessoas que pregam mansidão, longanimidade, mas elas na hora da afronta, na hora que vem um problema ali no meio da igreja ou no meio da sua família, a pessoa esquece. Então, irmãos, que nós venhamos realmente trazer Deus para a nossa vida. Se realmente Deus é a luz da minha vida, eu tenho que fazer a diferença, porque a Bíblia já nos fala lá em Mateus que nós somos sal nessa terra, sal dá sabor, sal, uma comida que você vai comer, se não tiver sal, é insonsa, você não vai querer comer. Mas se você é luz, como diz a Bíblia, você é luz no meio das trevas, você tem que deixar essa luz brilhar, você tem que fazer a diferença. Não é o outro, você não pode esperar do outro. Ah, mas pastora, a pessoa que me afrontou é uma irmã lá da igreja. Irmã, faça a diferença. Faça a diferença, seja a luz. Se essa pessoa ainda não está totalmente liberta, se essa pessoa não está totalmente centrada naquilo que Deus nos ensina, ela precisa ser compreendida. Você tem que fazer a diferença. Eu não posso querer ser igual a outra pessoa. Eu não posso querer pagar com a mesma moeda. Porque aqui Davi, ele está nos direcionando para mim ter segurança em Deus. Eu tenho que confiar. Os meus inimigos vão intentar o mal contra a minha vida. Pode um exército inteiro se acampar, tentar tirar minha vida, tentar me tirar do foco, mas eu vou continuar confiando em Deus. Então ele sabia em quem ele confiava, e assim tem que ser eu e você. Nós temos que ter essa certeza para na hora que vinha a doença, na hora que vinha a perseguição, na hora que vinha a luta, eu tenho que ter a certeza que a minha segurança é Deus. É Deus e ninguém mais. A minha segurança não pode ser no que está acontecendo no mundo hoje, vamos dizer assim, aí na política. Todo mundo tá acompanhando. A minha segurança não pode ser no homem, do lado A ou do lado B, do lado direito ou do lado esquerdo. Eu não posso colocar minha confiança em homens, porque tudo é permissão de Deus para que a sua palavra venha se cumprir. Tudo vai acontecer conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. E se Deus disse que vai haver perseguição contra a igreja, que vai haver fome, que vai haver isso, que vai haver aquilo, que os crentes vão ser perseguidos, que você vai ser humilhado até dentro da tua casa, dentro da tua igreja, você vai ser perseguido pelos próprios irmãos, sangue do teu sangue. A Bíblia, ela é bem clara. É bem clara. E por que hoje, diante de qualquer lutinha, diante de qualquer probleminha, vamos dizer assim, por que nós não colocamos a nossa confiança em Deus? É fácil eu pregar que Deus
é o meu pastor. É fácil eu pregar, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu protetor, o meu escudo. Mas na hora da adversidade, será que Deus tem sido tudo isso na sua vida? É algo para a gente pensar, irmãos. É algo a qual Deus nos confronta na sua palavra. Será que Deus realmente é a segurança na minha vida? Ou será que eu tenho botado a minha segurança, a minha expectativa no meu pastor? Será que eu tenho colocado a minha segurança, a minha expectativa no governo A ou B? Será que eu tenho colocado a minha expectativa no financeiro? Será que eu tenho colocado a minha expectativa naquela minha melhor amiga? É isso que Deus está questionando hoje em mim e você. Será que realmente Deus tem sido essa segurança na hora do problema, na hora da luta, na hora que o gigante aparece na sua vida, na hora que a afronta vem? Saul afrontou Davi várias vezes, humilhou ele. Os irmãos dentro da casa de Davi não davam nada por Davi, afrontaram Davi, mas Davi ele tinha certeza no Deus a qual ele servia. Ele não estava preocupado lá porque ele não era o queridinho no meio dos irmãos, porque o pai dele fazia pouco caso dele, deixava ele escondido lá no meio das malhadas. Ele não estava preocupado que ele era o menor da casa dele, ele não estava preocupado que na hora que ele foi levar comida para os irmãos pegaram e correram ele de lá. Ele não estava preocupado com isso. Ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele sabia quem ele era diante de Deus. Se você souber a tua identidade, ela mandará baixar diante de Deus, irmãos. Pode vir afronta, pode vir gigante, pode vir quem quer que seja, você vai ter a certeza que Deus é contigo. Se você passar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque você sabe que Deus está contigo, que tudo é permissão de Deus. Se Deus quiser te tirar do leito do hospital, se Deus quiser soprar nas tuas narinas e te trazer para fora, que nem Lázaro estava morto há 4 dias, estava fedendo, já estava enterrado, fedendo, apodrecendo, e Jesus quando chegou chamou pelo nome, e ele sabia a voz era inconfundível, ele sabia de quem era aquela voz, por isso ele saiu para fora quando Jesus chamou. Quando você tem a certeza, tem a segurança nesse Deus, não importa a situação. Mas eu estou enfrentando um problema difícil, eu estou enfrentando uma doença a qual ninguém acha cura, eu estou enfrentando uma luta dentro da minha casa, eu estou enfrentando um problema difícil até dentro da minha igreja, eu estou sendo afrontado no meu local de trabalho, irmão. Mas se você tiver a segurança em Deus, você sabe a sua identidade em Deus. Davi sabia quem ele era diante de Deus, bem antes dele ser ungido rei. Não foi porque ele foi ungido rei que ele tinha essa certeza. Ele sabia lá, quando ele estava escondido no meio do mato, junto com aquelas ovelhinhas lá, ele sabia quem ele era em Deus. Então, irmãos, que nós venhamos ter essa certeza, que nós venhamos ter a nossa segurança no Senhor, que na hora que vir a luta, o dia difícil, o dia mal vai chegar para todos nós. Se ainda não chegou para você, vai chegar. Vai chegar o dia mal para todo mundo. A Bíblia ela não esconde nenhum problema que os seus profetas, que as pessoas passaram. Não, até Jesus passou pelo dia mal. Até Jesus, o próprio Filho de Deus, quando esteve nessa terra, passou pelo dia mal. Ele sofreu perseguição, ele foi desacreditado no meio da sua família, ele foi perseguido, as pessoas queriam e tentavam todo o tempo matar Jesus, e mesmo assim ele sabia a quem ele era, ele sabia a identidade dele, ele não se deixava levar por qualquer circunstância, ele não queria abandonar o chamado dele por qualquer coisinha, tanto é que ele se entregou na
naquela cruz, quando ele esteve lá, ele estava sofrendo no Getsemane, que ele chegou a suar, né, sangue, a Bíblia diz, porque ele não estava aguentando a pressão sobre ele não estava aguentando aquela pressão, ele sabia para onde ele tinha que ir, que ele ia para o madeiro, que ele ia ter que entregar a vida dele por mim e por você, e mesmo assim, ele disse na oração dele: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a sua vontade. Então assim é que nós temos que ser diante de Deus. Enquanto tá tudo bem na nossa vida, a gente diz que ama a Deus. Enquanto vai tudo bem, que a gente tem saúde, tem dinheiro no bolso, não tá passando nenhuma afronta, ninguém tá perseguindo, é muito fácil dizer que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas na hora que vir o gigante me afrontar, na hora que a doença chegar, na hora que o problema familiar chegar, na hora que o inimigo vier me afrontar, me humilhar, será que essa confiança ainda vai continuar em Deus? É uma pergunta. É um questionamento que hoje Deus trouxe sobre a minha vida e eu estou passando através dessa palavra para você. Será que na hora da adversidade, da perseguição, da luta vai vir, irmãos? Vai vir, a gente está vendo na política brasileira e internacional os problemas nas igrejas, tanta vergonha, envergonhando o nome de Jesus, tanto escândalo, pastores em escândalo, em prostituição, é tanta nojeira, tanta coisa que dá vontade de vomitar. Dá vontade de vomitar quando a gente vê crente brigando com crente, igreja brigando contra si. Irmãos, o reino dividido não vai prevalecer, a Bíblia já mostra. Se Satanás, se o reino do inimigo, ele é unido, ele é assim, unido na hora de avançar, na hora de lançar coisas sobre a nossa vida, tem hierarquia, não é feito de qualquer jeito. Por que nós, como cristãos, temos que estar divididos? Por que a gente tem que estar lutando, guerreando um contra os outros, enquanto lá no mundo as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, enquanto lá no mundo eles precisam ver a diferença no povo de Deus? Hoje as pessoas não querem mais ouvir de Deus, hoje as pessoas não querem mais ouvir sobre cristão, hoje os cristãos na terra estão desacreditados, os cristãos na terra já não são mais assim respeitados. Quando você diz que é cristão, as pessoas até riem da sua cara. Quando você convida alguém para ir na igreja, as pessoas já questionam: ai, mas eu vou ir para a igreja para ser que nem aquele pastor que eu vi na internet, que se levantou contra A, contra B, que fala mal de ciclano, que fala mal de fulano. Ai, para mim ir para a igreja, para depois me pegarem que nem aquele pastor lá que foi pego em prostituição. Aquele pastor passou a vida inteira pregando e hoje tirou a vida dele. Para mim ser isso, eu prefiro ficar no mundo. Eu já ouvi isso, irmãos. É triste, porque o nome de Deus é que está sendo envergonhado. Não é o seu nome, não é o nome da sua igreja, não é o seu pastor, porque tem pessoas que colocam a expectativa no pastor, como se o pastor não fosse errar, como se o pastor fosse um anjo querubim. Não. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ser sujeitos a errar, a cometer alguma coisa. Não é porque eu sou pastora, que tenho um título de pastora, que eu sou perfeita, não. Eu sempre digo nas minhas pregações: se você ficar 24 horas comigo, você vai ver um monte de defeito em mim,
Porque eu sou humana, eu erro com atitude, com palavra, às vezes num olhar, às vezes vou fazer uma coisa achando que está certo e faço errado. Irmãos, nós somos humanos. Enquanto a gente estiver aqui, a Bíblia diz que Deus olha lá de cima, em Salmos fala, e Ele olha aqui embaixo e não enxerga um justo sequer. Então por que eu vou querer mostrar que eu sou melhor que a irmãzinha da igreja A ou que a irmãzinha da igreja B? Não, nós temos que nos unir, porque o inferno está avançando todos os dias. Basta você ligar a televisão, você vai ver que o inimigo maior das nossas almas já está governando essa terra. E o que nós, filhos de Deus, estamos fazendo? A gente está como se tivesse... Como quem sonha, diz na Bíblia, estamos com os olhos vendados, estamos iludidos, estamos como se Jesus não fosse voltar amanhã, nós estamos guerreando entre nós mesmos, estamos um falar mal do outro falar mal do outro, um quer ser melhor que o outro. Não, irmãos. Não, vamos parar com isso. É hora do evangelho genuíno, a palavra de Deus ser propagada pelos quatro cantos. Mas ninguém mais quer ouvir a palavra, eles só querem ver barulho, só querem ver profetada, só querem ver reteté. Irmãos, a palavra, Jesus já disse que céus e terra pode passar, mas a palavra não vai passar. Isso aqui é que alimenta, é isso aqui que transforma, é isso aqui que muda a circunstância de uma vida, é isso aqui que me trouxe até aqui hoje, é essa palavra aqui que vem de encontro a mim, me mostrando que eu preciso muito mais de Deus. É essa palavra aqui que vai mexer com as minhas estruturas e vai mexer lá no íntimo e vai dizer assim, pastora, por mais que você seja uma pastora, você ainda precisa mudar aqui, ali, porque você não está bem 100%. Até Jesus voltar, você precisa buscar mais, se aprofundar mais, tirar algumas coisas, mudar talvez seu jeito de falar. É isso, irmãos. A palavra, ela precisa me confrontar. Ela precisa tocar aqui dentro, ela mandará baixar e tirar o que ainda tem de podre, de ruim. Como pode eu dizer que eu amo a Deus? Eu amo a Deus, às vezes eu canto que eu amo a Deus, que Deus é tudo na minha vida, mas na hora que eu vejo um irmão necessitando de ajuda, um irmão que desviou, um irmão que caiu no pecado, eu sou a primeira a ir lá e jogar pedra, eu sou a primeira a virar as costas, eu sou a primeira a não orar pelaquela alma, eu sou a primeira a querer humilhar mais. Não, tem alguma coisa errada, isso não é evangelho. Eu não acredito nesse evangelho, porque aquilo que Jesus me ensina na sua palavra é diferente, e eu tenho que fazer a diferença. Lá mandará baixai, doa quem doer, goste quem goste, ou não goste quem não goste. Eu prefiro estar sozinha, que nem João Batista, era uma voz que clamava no deserto, mas ele confrontava o pecado, ele apontava o erro, ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse, não o que o povo queria ouvir. Até o rei da época, que estava em pecado com a irmã do irmão, com a esposa do irmão dele, ele confrontou. Por isso ele teve a cabeça decepada, mas ele não deixou de falar a realidade, que aquilo era pecado, que aquilo estava errado, que Deus, ele abominava aquele pecado. Ele falou, ele perdeu a cabeça, mas ele morreu convicto, com a certeza da onde ele era, de quem ele era, aliás, em Cristo Jesus, de quem ele era, da identidade dele. E é isso que nós temos precisando hoje. É isso que nós precisamos hoje, crente genuíno, pessoas que pregam a palavra nua e crua, doer quem doer. O confronto tem que vir. Mas a senhora só prega
cajado, só prega que a gente tem que se consertar, só prega que Deus abomina o pecado, mas é isso que Deus quer? Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. É isso que nós temos que entender como os filhos de Deus. Eu posso não concordar com a sua prática, mas eu tenho que orar por você. Eu tenho que te amar como um ser humano que foi feito pelo próprio Criador. É isso que nós temos que entender. E por que que hoje os crentes estão brigando entre si? Um querendo puxar o tapete do outro, um querendo ser melhor que o outro, um achando que a sua igreja vai para o céu e a outra não. Hoje eu estava sentada com a minha mãe aqui em frente de casa num parque, tomando um solzinho, tomando um chimarrão, e chegou uma pessoa de outra igreja, que eu não vou colocar aqui, e a pessoa começou a me confrontar na palavra. Confrontar na palavra, que só a igreja dela ia para o céu, que só a igreja dela era boa, que só a igreja dela isso, que só tudo que eu falava a pessoa queria me questionar, mas se eu não tivesse centrado na palavra, a pessoa não ia aceitar meus argumentos. Mas quando eu comecei devagarinho, né, dando uma palavra aqui, outra ali, mas quando eu comecei a ir a profundo, eu não falei que eu era pastor, eu não preciso falar que eu sou pastora, mas eu sou filha de Deus. E quando eu tenho o meu argumento maior, que é a palavra de Deus, eu não preciso discutir e dizer que a minha igreja é melhor, que eu tenho razão. Não, é a palavra. A palavra, irmão. Quando eu comecei a colocar a palavra e falar aquilo que Deus manda nós falar, aquilo que Ele nos ensinou, a pessoa começou a murchar. A pessoa começou a mudar, a pessoa já começou a dar uma escorregada aqui, outra ali. Dali a pouco a pessoa já se despediu, já foi indo, porque a palavra é a palavra. Jesus, ele foi tentado no deserto durante aquele tempo, mas o inimigo só fugiu diante da palavra. Jesus em nenhum momento ele disse: eu estou te dizendo que é isso, é aquilo, é aquele outro. Não, ele usou a palavra, nem só de pão viverá o homem. Eu não tenho que... ele usou toda a palavra de Deus, ele não confrontou o inimigo com a força do braço dele. E é isso que nós temos que aprender. É na palavra. Se Jesus, o Filho de Deus, ele confrontou o erro, ele confrontou o pecado, ele falou para aqueles religiosos da época, a raça de víbora, fariseus, ele confrontou, ele colocou o dedo na cara daqueles religiosos e ele disse: vocês pregam, mas não vivem o que vocês pregam. Vocês pregam, mas vocês vejam o órfão, a viúva passando necessidade e não ajudam. Vocês pedem o dízimo, a hortelã lá, naquela passagem que ele fala, mas vocês não ajudam o irmão que está passando necessidade. Vocês não querem que eu salve esse homem. É mais fácil eu deixar ele hoje porque é sábado, que vocês guardam o sábado, do que salvar uma alma. Então nós temos que aprender com Jesus. Quantas pessoas hoje são religiosos? Quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas que são religiosos? Só pregam bênção, que Deus vai transformar a tua vida, que Deus vai fazer, vai te dar uma casa nova, um carro novo, que Deus é um Deus de prosperidade. Deus é, mas a prosperidade maior tem que ser a minha salvação. Eu creio num Deus que pode mudar a minha vida, pode abrir uma porta de emprego. Eu creio, eu já vivi isso e vivo todos os dias. Mas, irmãos, eu tenho que acreditar primeiramente na palavra. Eu tenho que acreditar primeiramente na palavra. Será que o meu pastor está pregando a palavra? Será que não é só mais um no meio do povo? Será que não é só uma pessoa que quer aparecer na mídia, que quer fazer um boom na internet, quer ter mais seguidores? Porque é isso que eu estou vendo.
É isso que eu tô vendo hoje. Os pastores, eles querem ser um mais que o outro, então eles mentem descaradamente usando o nome de Deus. Eles falam que é Deus que tá falando e não é Deus, e a pessoa, ela vai dar conta das suas palavras, porque se eu chegar aqui e dizer, olha, Deus manda te dizer e não for Deus, eu vou pagar um preço, e o preço maior vai ser a minha alma ir para o inferno, porque eu estou usando o nome de Deus em vão, eu estou dizendo que é Deus que está falando e não é Deus, então nós temos que ter cuidado. Quantos falsos profetas hoje estão pelo mundo afora? Por que que a igreja de Cristo não está mais sendo acreditada? Por que que as igrejas de Cristo estão vazias, estão fechando? Esses dias eu estava comentando com meu marido, teve uma época que em cada esquina tinha igreja abrindo, numa quadra aqui perto de casa tinha 3, 4 igrejas numa quadra só que hoje a gente vê o contrário, as igrejas fechando e abrindo esses negócios de bebida, me esqueci o nome aí, essas adegas, irmãos, fechou a igreja, eu chorei. Uma igreja qual eu preguei aqui na quadra de cima, uma igreja de uma irmã, uma pastora que carregava aquela igreja nas costas, uma mulher de Deus, só que chegou uma hora que ela não aguentou, porque os fiéis só queriam ver novidade. Quando vinha um profeta que profetizava um monte de coisas maravilhosas, a igreja enchia, mas quando vinha uma pastora, ou ela mesma pregava a palavra nua e crua, as pessoas não davam importância. A minha pastora vai pregar, então eu não vou ir. Agora, quando vinha lá o profeta que revela o CPF, o RG, enchia. E hoje a igreja está fechada. O inimigo tem avançado. Hoje é uma adega, dá uma dor no coração. O evangelho está sendo envergonhado. O nome de Deus está sendo envergonhado por nossa causa. Cristãos, pessoas que se dizem crente e que só são crente da boca para fora, porque continuam nas mesmas práticas, continuam vomitando coisas que nem o mundano é capaz de falar. Sabe, crente brigando com cristão, igreja brigando com igreja, sabe, pessoas humilhando outras pessoas dentro das próprias igrejas. Isso não é evangelho. Pode você me confrontar, não, pastora, não é bem assim, nem todo mundo é assim. É sim a maioria, não vou dizer todo mundo não, porque eu vou em igrejas pequenininhas, eu vou lá no meio do mato, onde tem aquela igrejinha raiz, vamos dizer assim, onde a gente vê pessoas ali quebrantadas, pessoas ali chorando diante da palavra de Deus quando é pregada. Hoje o evangelho já não tem mais comoção, quando a palavra é pregada as pessoas torce o nariz. Quando a palavra é pregada, as pessoas bocejam. Quando a palavra é pregada, pessoas levantam e saem, viram as costas para o profeta. Irmãos, isso é vergonhoso. Por isso o inimigo está avançando cada dia mais, o inimigo está crescendo, o inimigo está tomando terreno, porque nós não somos mais essas pessoas a qual coloca Deus como guia, como luz. Aqui Davi, ele sabia a segurança que ele tinha em Deus. É isso que nós precisamos hoje. A nossa segurança, a nossa vida tem que estar centrada em Deus. Não importa o levante, não importa a dificuldade, não importa o problema. Pode todo mundo estar indo para um caminho errado, mas eu tenho que continuar na posição. Eu não posso ser mais um no meio dessa trupe aí que está se perdendo. As igrejas viraram como se diz, um parquinho. As igrejas viraram um clube social. É isso, essa é a palavra. Há muito tempo eu preguei sobre isso, que as igrejas estão virando um clube social. E estão, irmãos, estão.
Não tô nem aí se alguém vir contra mim, se alguém quiser me derrubar. Estão clube social. É só aquelas festas, aquelas coisas para mostrar para todo mundo que pode, para mostrar que é melhor que o outro, porque na hora da palavra é tudo ralo. É tudo ralo. Não há libertação, não há comoção, não há cura. Irmãos, Jesus, ele não precisou de muito. Jesus não precisou de microfone, Jesus não precisou de holofote, Jesus não precisou de nada disso. Jesus ia lá, subia num barquinho na beira do mar e pregava para a multidão. João Batista pregou no deserto, o povo ia até João Batista, caminhava dias no deserto para ir ouvir algo que tocasse aqui, algo que confrontasse aqui. Hoje as pessoas correm, andam um dia, viajam 5 horas para ir ver um profeta de Baal que profetiza coisa que não é de Deus. Hoje as pessoas, elas fazem um sacrifício enorme para seguir um feiticeiro gospel, um adivinho gospel. O que vai me interessar? Uma pessoa tá lá no altar adivinhando o meu nome e o meu CPF, se eu já sei quem eu sou. Eu já sei quem eu sou, eu já sei o número do meu CPF, eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus. O que me importa se a pessoa vir lá e dizer o meu CPF de cor e salteado, de trás para frente, para mim não vai mudar nada na minha vida. Se mudar na sua, amém, glória a Deus, mas na minha não muda. Eu preciso de pessoas que vão me confrontar na palavra, que vão me chamar na chincha, como eu digo, que vão me mostrar onde que eu estou errado, para onde que eu tenho que voltar, que eu tenho que voltar a orar nas madrugadas, que eu tenho que voltar a jejuar, que eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo, que eu tenho que ir atrás das almas que estão perdidas, que eu tenho que amar aquele que me persegue. Irmãos, isso é evangelho. É isso que no final vai fazer a diferença. E aqui, Davi, ele mostrou a diferença. Ele dizia: em tempos difíceis, o Senhor me esconde. Ele me guarda, ele me coloca em segurança, porque ele é minha rocha. É isso que eu tenho que acreditar. É isso que eu tenho que fazer, que na hora difícil, na hora que meus inimigos se levantarem contra mim, a hora que vinha a perseguição, que tá vindo, a hora que vinha a perseguição pesada, quem é que vai prevalecer? Quem é que vai continuar profanando o nome de Jesus? Se hoje por qualquer coisinha as pessoas estão debandando, porque o pastor não me deu oportunidade, deu para a irmãzinha que chegou ontem, as pessoas estão saindo da presença de Deus. Porque o meu pastor prometeu que eu ia ter um cargo na igreja, que ele ia me ungir. Eu já ouvi isso, que ele ia me ungir, mas já passou 1 ano, 2 anos e a pessoa, o pastor esqueceu. Então eu vou sair dessa igreja, porque lá na outra igreja a gente chega lá, já é levantado obreiro. Irmãos, vigia. O inimigo maior das nossas almas, eles têm enganado o povo de Deus. A Bíblia é bem clara: nos últimos dias até o povo que se diz povo escolhido de Deus vai ser enganado, e está sendo, é triste. Está sendo, porque o povo não tem discernimento espiritual, porque não busca, não medita na palavra de dia e de noite. Por que a Bíblia nos ensina de dia e de noite? Eu tenho que conectado. a palavra de dia e de noite, todo o tempo eu tenho que estar centrado na palavra para mim não ser enganado. Todo o tempo eu tenho que me apegar em Deus, todo o tempo eu tenho que ir aos pés do Senhor. Mata a minha carne, mata a minha vontade. Eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas eu não quero, porque eu sei que o meu Deus me ensinou que eu tenho que ser luz.
Eu tenho que brilhar essa luz nesse mundo tenebroso. Eu tenho que fazer a diferença, Lamandarabachai. Eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu tenho identidade. Eu sou filha de Deus. Eu não posso ir na onda, na ondinha do momento. Eu não posso ir para onde todo mundo está indo. Eu não posso seguir as modinhas, Lamandarabachai. Eu tenho que fazer a diferença. É isso que Deus quer de mim e de você, porque todo mundo igual. Hoje não se sabe quem é crente, quem não é. Hoje virou uma moda dizer que é crente. Hoje os cantores da vida são todo mundo crente, todo mundo é cristão, todo mundo é crente. Até o diabo é, porque ele crê em Cristo, ele crê em Deus. Então crente qualquer um pode ser, porque até o diabo crê. Entendeu? Então você precisa de palavra que transforma, palavra que liberta, palavra que vai me dar segurança em Deus, na hora da luta, da perseguição, do gigante, da afronta, Lamandarabachai, na hora do medo. É Deus que tem que ser a minha segurança, nem meu pastor tem que ser a minha segurança, nem meu pastor, nem seu pastor. Porque ele é homem, ele é falho, ele pode errar. Imagina se amanhã seu pastor for pego em adultério, for pego roubando, for pego em qualquer coisa. Será que você vai permanecer na presença de Deus? É isso que eu prego, irmãos. É Bíblia. Pobre do homem que confia no homem. Pobre do homem que confia no homem. Nem eu posso ter essa certeza na minha vida. Hoje eu estou na presença de Deus, glória a Deus e aleluia, mas eu não sei o dia de amanhã. Eu tenho que vigiar todos os dias eu tenho que ir para a cruz, todos os dias eu tenho que matar minha carne, todos os dias eu tenho que crucificar o meu eu, todos os dias eu tenho que engolir sapos de perna aberta, todos os dias eu tenho que engolir o meu orgulho, todos os dias eu tenho que engolir coisas que eu não quero engolir, mas eu tenho que viver isso aqui. A palavra, é a palavra, Lamandarabachai, é a palavra que vai me levar para esse caminho, é a palavra que vai me salvar. Eu quero chegar no grande dia e Deus dizer: vem para cá, meu filho amado. Eu não quero ser aquele que vai chegar diante de Deus e vai dizer: mas Senhor, eu profetizei. Ah, Senhor, quando eu orava, o coxo levantava. Senhor, quantas almas eu ganhei para o teu reino. Senhor, eu fui lá na Cracolândia, ganhei aquele homem para Jesus. Senhor, eu ia lá, dava comida para os famintos, eu ia visitar o doente, eu ia na cadeia, eu levava roupa para aquele que não tinha roupa. E o Senhor vai dizer assim, ó: aparta-te de mim, aparta-te, eu não te conheço. Já pensou, irmãos? Que triste você passar uma vida toda no engano, se enganando a si mesmo. Que triste você viver uma vida inteira dizendo que é de Deus e na hora que chegar lá no céu você ser apartado de Deus. Irmãos, nós temos que começar a proferir o evangelho de Cristo. Nós temos que voltar às raízes, nós temos que nos aquebrantar diante de Deus. Hoje você não vê pessoas, você vê pessoas na igreja só preocupado com a aparência. Não que isso seja errado, você andar bem vestido, arrumadinho, não é isso que eu estou pregando. Eu estou dizendo pessoas que estão assim tão apegados somente à aparência, o que elas querem parecer para os outros, o que elas querem mostrar para os outros, que aquilo ali é só dentro da igreja. Na hora que sai para fora, fechou a porta, já é outra pessoa. É crente 007, que uma hora é uma coisa, dali a pouco é outra. Ninguém sabe quem ele é na realidade, porque uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. A sua palavra não tem garantia, diz que vai fazer uma coisa, dali a pouco faz outra, é mentira atrás de mentira. Irmãos, vamos vigiar. Satanás está agindo no meio do povo de Deus
E nós estamos nos perdendo por falta de sabedoria e conhecimento na palavra. Nós estamos indo nesse tempo que o inimigo está agindo no meio do povo de Deus, ele está agindo no meio das igrejas. O mundo já jaz no maligno, o mundo já está na mão de Satanás. Nath, estou falando a minha posição. Para mim, o diabo já está dominando a terra. Já está, é só você ligar a TV, você vai ver as pessoas, pai matando filho, filho matando pai, criança matando, prostituição. É uma nojeira, dá até nojo de ligar a televisão, né? Mas a gente é obrigado muitas das vezes a estar inteirada do que está acontecendo, né? A política, nem vou tocar nesse assunto, né? Nem vou tocar nesse assunto. As pessoas estão colocando a expectativa em homens. A direita e a esquerda ficam naquela guerrinha, estão botando expectativa em homens. A palavra está se cumprindo, vamos se apegar em Deus. Deus que vai fazer a diferença nos últimos dias. Ele vai separar quem é joio e quem é trigo. É ele que vai fazer assim para cima e vai separar a palha do trigo. Entendeu? Tem muita gente achando que é trigo e é palha. Qualquer ventinho já leva, já tá indo, sai da igreja por qualquer coisinha. Lá naquela igreja tem uma novidade, eu vou para lá. Dali a pouco na outra tem novidade, já corre para lá e não se apega no que realmente tem que se apegar. A segurança tem que estar no Senhor. Em tempos difíceis é Deus que é o meu abrigo, Ele que me guarda, é Ele que me coloca em segurança, porque Ele é minha rocha. Salmo 27, a segurança em Deus. Davi está nos ensinando hoje aonde a segurança minha tem que estar. No 10, para terminar, ainda que meu pai, a minha mãe me abandone, o Senhor vai cuidar de mim. Mesmo que toda a tua família não acredite no que você prega, não acredite no que você acredita, mesmo que todo mundo tá indo lá pro outro lado, ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim, é de mim, Ele vai cuidar de mim. O Senhor Deus ensina-me a fazer a vontade dEle e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregue nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim. Presta atenção. Ele está falando para Deus: Senhor, não me entrega na mão desses inimigos que estão dizendo mentira contra mim, que me ameaçam com violência, porque eu estou certo de que verei ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. E no final ele termina: confia no Senhor, tenha fé, coragem, confia em Deus, somente em Deus. Oh, glória! Que palavra, irmãos. Hoje, Deus me inquietou muito. Eu até passei da hora aqui na live, eu passo porque a palavra é tão rica. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele não quer perder um só. Se Deus está nos direcionando na sua palavra, que Ele tem que ser a minha segurança, Ele tem que ser a minha luz. Eu não posso ter medo dos meus inimigos, eu não posso temer o mal, eu não posso temer a afronta, eu não posso temer a adversidade, porque é Ele que tem que ser a minha confiança. Confia no Senhor, tenha fé. Por mais que a sua fé esteja pequenininha, você não esteja acreditando mais, você já se decepcionou dentro da igreja, com o pastor e com o irmão, mas confia nele, tenha coragem, confia somente em Deus, no Senhor. A Bíblia é bem clara, a Bíblia nos ensina todos os dias, irmão, basta você abrir, basta você se alimentar, basta você querer se encher dessa presença, Lamandarabachai, se encha de Deus, não se encha dessas coisas de internet,
de fuxico gospel, é um querendo engolir o outro, é serpente querendo engolir cobra, sabe, é uma nojeirada, sabe, quando eu abro as redes sociais, eu fico enojada. Ultimamente eu tenho entrado lá, lançado alguma palavra, alguma foto, alguma coisa e saído correndo. Por quê? Esses dias meu marido até perguntou o que está acontecendo que você não pega mais o celular. Eu te mando mensagem e vocês não respondem, porque eu tô com nojo das redes sociais, porque é pessoa querendo derrubar o outro, falando mal do outro. A pessoa saiu da igreja, tá em pecado, o outro vai lá, sabe, humilha, pisa em cima. Jesus não fez isso. Quando estavam aqueles fariseus, aqueles religiosos da época, que pegaram aquela mulher em adultério, pegaram aquela mulher para ser apedrejada, porque era a lei da época. Jesus ficou ali, só observando aquela nojeira, aquela falsidade, aquela falsa religiosidade, e perguntou: quem não tem pecado, que pegue a primeira pedra e atire. Eles foram saindo de fininho, largando as pedras e saindo. Cadê o amor? Cadê o amor? O amor realmente se esfriou. Por que você não ama mais o seu irmão? Mas me persegue, fala mal de mim. Vá orar por ele. Enquanto você ora por ele, ela mandará baixar. As cadeias da sua vida caem por terra. Enquanto você ora por ele, o céu se movimenta. Ela mandará baixou. Jesus estava na cruz, pregado, humilhado, despido, desonrado, filho de Deus, e mesmo assim ele orou ao Senhor, Alamanda abaixou e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. O Filho de Deus perdoou aqueles que levaram ele para o madeiro, perdoou eles, porque eles tinham humilhado ele, cuspido na face dele. Ele pediu perdão por aquelas almas. Quem sou eu e você quando ninguém está vendo? Quem sou eu e você quando estamos sendo afrontados? Essa é a pergunta que eu faço para você no dia de hoje. Será que a sua segurança tem sido Deus? Ou será que você tem colocado a sua segurança no seu pastor, no seu amiguinho, no seu marido, na sua irmã? Eu não sei, mas a minha segurança tem que estar no Senhor. A minha segurança tem que ser o Senhor, nada mais, nada mais. A minha segurança tem que ser Deus. Eu tenho que fazer a minha parte e o resto é com Deus. Não importa se alguém está te afrontando, não importa se alguém fala mal de você, não importa se tentaram puxar o teu tapete. Não, ore por essas pessoas desalmadas, ora por essas pessoas que estão sendo enganadas, porque as pessoas estão sendo enganadas, estão com os olhos vendados, achando que estão fazendo tudo para o reino, e na realidade estão, mas para o reino contrário, não é para o reino de Deus. Estão fazendo tudo sim para o reino do inimigo, que está avançando, está entrando nas igrejas, está dominando. E se a gente não vigiar, vai dominar nossa alma também. Porque hoje todo mundo quer lutar uns contra os outros, então vamos vigiar. Pega essa palavra do Salmo 27, a minha linguagem é a linguagem de hoje. Talvez na sua Bíblia esteja diferente. Eu tinha mais coisa para passar, mas quem sabe amanhã a gente continua. Ele está dizendo no final: estou certo do que viverei, que eu viverei ainda nessa vida. Ele tinha certeza que nesta vida ele ia viver muitas coisas que Deus tinha para ele. O Senhor vai mostrar a sua bondade. Confia no Senhor, para mim e para você agora. Confia no Senhor. Tenha fé, continue com a sua fé, não deixe que abalem a sua fé por fofoca, por perseguição. Tenha fé, tenha coragem, confie em Deus, somente em Deus, o Senhor. Amém, glória a Deus. Eu vou encerrar porque eu já passei da hora.
mas Deus me inquietou para trazer essa palavra para você. E se você gostou, você crê na palavra de Deus, compartilhe essa live, mande para alguém, talvez até para o seu pastor que precisa ouvir certas coisas que venha diretamente da palavra. Não o que eu penso, não o que eu acho, mas o que está na palavra. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Pai, muito obrigado por essa palavra que veio de encontro ao meu coração, veio me confrontar, veio mexer no mais profundo da minha alma. Que nós venhamos realmente trazer o Senhor para nossas vidas, que o Senhor venha ser a luz que nos guia em meio a essa escuridão, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às perseguições, que o Senhor venha ser o centro da nossa vida, Pai. Que essa pessoa que está assistindo essa live, quando beber dessa água, que ela venha ter força para lutar contra tudo que tem na sua vida, que a doença venha cair por terra, que a depressão, que o mal, o vício, Pai, em nome de Jesus caia por terra. Liberta, transforma, cura a vida desse homem, dessa mulher. Dá, Senhor, alegria no coração dessa mãe, desse pai, dessa esposa. Que em nome de Jesus, aquele que beber dessa água, se está fraco, receba força, se está triste, receba a alegria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as portas venham se abrir. Pai, eu peço por cada alma, por cada pessoa que está aqui, que o Senhor venha falar aos corações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Beba da água. Irmãos, vamos acabar por aqui, que já passou da hora. E amanhã, se Deus me permitir, ou até final de semana, nós vamos entrar novamente nessa questão. Novamente, nós precisamos nos voltar para Deus. É o tempo é hoje, o tempo é agora. Deus tem pressa. Deus está com pressa, Ele quer os fiéis, aqueles que não vão se deixar levar pelas modas, não vão se deixar levar pelo engano, não vão se deixar levar pelas concupiscências desse mundo, não vão se deixar levar pela ganância, pelo orgulho, não. Aqueles que são crente raiz, aqueles que vão pregar realmente aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus pregou. Foi simples, irmão. Jesus era simples. Jesus não precisava de muita coisa. Jesus não precisou de muita coisa para você estar aí hoje. Jesus não precisou de muita coisa para tocar no teu coração. Então, vamos ficar com essa palavra, amém? Glória a Deus. Agradeço a todos que estão aqui, agradeço a irmã Noélia, aos irmãos que estão aí, outros que vão entrar. Compartilhe essa live, compartilhe no seu Facebook, mande para aquela amiga, para aquele irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus.